primeira coisa, para as pessoas também entenderem, estou entrevistando Juliano, que é o mestre cavalo. E antes, assim, de começar a falar sobre os objetivos da minha pesquisa, as coisas que me interessam na pesquisa, eu queria perguntar para você como foi que você se interessou pela capoeira, né? Como aconteceu? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como foi esse teu interesse pela capoeira? E também eu gostaria de saber, queria que tu contasse um pouco do teu apelido de capoeira, né? Porque ficou mestre cavalo, a gente filmou um pouquinho o sítio lindo que você mora aqui e queria que você contasse um pouquinho sobre isso, das duas coisas. Então, como você começou, por que você se interessou por capoeira e do teu nome de capoeira, do teu apelido. Bom, sobre o apelido eu não tenho certeza absoluta. A gente nunca tem. Eu não tenho certeza absoluta. Só como eu comecei, eu sei. Na realidade eu tinha recém saído do quartel, né, e eu já estava, quando eu estava prestando serviço no quartel, daí eu já comecei, eu entrei num grupo folclórico de dança alemã, nesse período, isso. E numa apresentação no Sesc, né, por destino lá, eu tive o prazer de ver a apresentação do Mestre Serpente, de capoeira. Né? Na época o Dendê estava junto até, né? Eu acho que o Trovão também estava junto. Não sei se o Trovão já estava junto. E daí pronto, digamos assim, eu escutei o berimbau, eu posso dizer, eu sempre digo para meus alunos, daí me arrepiou meus pelos do braço, e eu disse, meu, que massa! Daí o mestre começou a pular, saltar, fazer acrobacia lá no ginásio, e eu estava na arquibancada, eu estava assistindo com o grupo, que a gente já tinha acabado de apresentar. Eu disse, eu quero fazer isso aí. Eu tenho que fazer isso. Sim. E daí pronto, aí esse foi o primeiro contato que eu tive capoeira visual. Anterior a isso, como eu nasci em Blumenau, né, eu só tinha ouvido falar de capoeirista, de capoeira, mas isso foi em final de 95. Né, eu estava saindo do quartel. Né, que eu vi, né? Isso. Eu comecei... Eu acho que eu comecei, para falar a verdade, no final de 95, eu tinha acabado o ano, saí do quartel e eu comecei. E daí em 96 até que eu tenho um registro da minha primeira graduação, né? 96. E eu sei que foi depois do quartel, porque no quartel não tinha tempo, não tinha como fazer. Né? E daí eu procurei uma academia e achei na Long Life, na época o Trovão dava aula lá, né? O irmão do Mestre Serpente. Daí eu comecei, e legal que naquela época... assim, a turma era mesclada, assim, mas era mais adultos, assim, era a turma mais madura, né? Até que tu estavas lá, tu treinava lá, né? Sim. Então foi o primeiro contato que eu tive com a capoeira. Depois de um tempo praticando, daí o mestre me convidou para treinar diretamente com ele, que é o Mestre Serpente, né? Dizem as más línguas, o Trovão que me apelidou, e na realidade meu apelido não era cavalo, meu apelido era Cavalo Marinho. Sim. Isso, era Cavalo Marinho. Eu domava cavalo com meu pai, aqui no sítio, né? Eu domava desde os 15 anos, quando eu vim morar com ele, né? Que eles e minha mãe se separaram. E o pai sempre teve como hobby cavalo e domar cavalo. Me ensinou e eu comecei a domar para ele. E domei até o quartel, depois do quartel eu fiquei mais vagaroso nessa função. Mas eu acredito que por eu surfar também na época, eu já surfava. Não sei se o Trovão teve a ideia de mesclar o cavalo com o marinho e botou ali. Depois, com o tempo, eu vi que, como já tinha mais um parceiro, um colega nosso, que não treinava ali, treinava em outro bairro, também tinha o apelido de Cavalo Marinho, daí ficou meio que coincidente 2 cavalos marinhos. Eu disse, olha, mestre, eu acho bom a gente tirar esse marinho porque, né, vamos deixar só o cavalo. E no fim acabou ficando só o cavalo, né? Tiraram o marinho. Isso é o que é do apelido que eu sei, né? Agora, o porquê, aí talvez o Trovão possa responder. Tu te lembra quando tu ouvia sobre capoeira antes, ou se tu tinha visto na televisão, ou que imagem te passava a capoeira fora, assim? Porque tu diz que quando tu ouviu o berimbau, né, que é uma coisa muito marcante mesmo na capoeira,
que te arrepiou e tu disse, é isso que eu quero fazer. Mas assim, antes, se você tinha visto na televisão, antes tu tinha pensado em fazer alguma coisa nesse sentido? Às vezes, claro, a gente não tinha muita referência de capoeira em Blumenau naquela época, né? Foi mais ou menos nos anos 90 que começou a capoeira aqui. Então, assim, se tu tinha visto antes, né, tu tinha lembrado de ter achado tão legal, assim, ou aquela coisa que passa e tranquilo, assim, sabe? Ou que imagem, de repente, o que tu pensava sobre a capoeira? É porque eu te pergunto, porque eu também lembro de ver a capoeira, né? De gostar da capoeira, de me interessar na capoeira no momento que eu vi a capoeira de perto, assim, eu vi a roda de capoeira, né? Olha, faz bastante tempo já. Mas fazendo uma análise do que eu tinha, a imagem que eu tinha na época, assim, que eu consigo resgatar agora. Primeiro que eu sempre gostei de arte marcial, sempre adorei. A minha mãe dizia que eu era sonâmbulo, né? Eu levantava da cama e ia acordar lá na sala. E eu levantava na cama e eu tava socando e chutando, porque eu via filme do Bruce Lee e ela dizia, calma Juliano, calma, deita Juliano, deita. Então eu sempre gostei, só que eu nunca pratiquei nenhuma arte marcial, desde criança. Não sei se, com certeza por desconhecimento também. Meus pais talvez muito ocupados, eram professores de universidade, da FURB aqui. Então eu não tive contato, o que eu tive contato foi esporte, skate, basquete no colégio, pratiquei a ginástica olímpica, né? O surf, esportes radicais. Geralmente os esportes radicais sempre me atraíram, né? Então eu sempre gostei. E o que me chamou muito a atenção naquele momento foi a musicalidade com a arte marcial, porque eu vi que era uma arte marcial e é isso que me atraía, a arte marcial. E eu vi música, a música me atraiu, então coligou duas coisas, duas paixões que até o momento eu não sabia, eu sabia, mas mais subconscientemente, né? E o que eu posso dizer, sim, que eu ouvi falar de capoeira um pouco antes, por um lapsozinho. Eu lembro que eu ia na discoteca, na Rivagem aqui, e o pessoal, assim, eu era muito briguento, o cara olhava de lado pra mim, eu tava querendo dar na cara dele. Porque eu tenho duas irmãs mais velhas e eu tinha muito ciúme da minha irmã do meio. Os caras que olhavam, eu era pitoco, aí não mudei muita coisa, né? Mas não era um pitoquinho. O cara olhava assim, tá olhando aí, tá olhando pra minha irmã. Aí eu já queria encrenca. Eu era um encrenca. E daí, então eu sempre fui encrenca. E daí, eu fui na Rivagem, e daí um colega meu disse, aquele moleque lá é capoeirista. Aquela impressão que passava pra gente, assim, a gente não tinha conhecimento de capoeira, a gente não tinha informações de capoeira. Mas é interessante que, de alguma forma, a informação que a gente tinha passava um respeito muito grande pro capoeirista. A gente olhava aquele cara e disse, aquele cara não dá de mexer, porque ele é capoeirista. É essa visão que a gente tinha na época. Isso lá em 95, né, 94. De saber que um cara é capoeirista, tu sabia assim, com aquele cara eu não vou mexer, porque eu vou levar uma surra. Engraçado porque a gente não tinha informações de capoeira, mas sabia que... Então acho até que a capoeira talvez, naquela época, passava um cunho mais marcial do que hoje até. Porque muito se propagou, porque é uma dança, porque não sei o que, né? Não sei dizer, mas essa era a imagem que eu tinha da capoeira. Não sei dizer como que eu adquiri ela, porque eu me lembro que eu não procurei nada, a gente também não tinha internet, né? Sim. Eu não procurei informações diretamente de capoeira, mas eu me lembro daquele momento que um colega falou, aquele cara é capoeirista. E meio que ficou assim a nossa turma, aquele cara a gente não mexe, com aquele cara a gente não se mete. Tu está trazendo uma coisa interessante, porque a gente realmente ouve capoeira dança, capoeira, e às vezes tem pessoas que chegam e perguntam, mas capoeira é luta mesmo, né? Isso não foi nenhuma nem duas vezes que me perguntaram. E assim, a gente volta um pouquinho e pensa na capoeira, então, de mestre Pastinha, de mestre Bimba, né? De uma época em que, de toda a história da capoeira também, né? De toda a época de criminalização, depois das academias, que tiveram os dois primeiros representantes. E
pensar assim que teve a questão tanto da criminalização, quanto de um período de luta, quanto de um período depois de trazer como uma dança, ou falar que era uma dança, dizer que talvez não era assim tão perigosa. Você acha que isso tem alguma relação? O que as pessoas pensam sobre a capoeira? O que você imagina? O que você vê no contato com as pessoas? Qual é a referência hoje que as pessoas têm de capoeira, né? Nessas questões que as pessoas trazem, que perguntam se é realmente uma luta, você atribui a quê, assim, o fato de ter tantas visões diferentes sobre a capoeira, né? Se a gente for trazer também outros termos da capoeira, como a malandragem, né? Muitas coisas se diz sobre a capoeira, muitas pessoas que às vezes não têm um contato tão próximo, têm muitas dúvidas sobre capoeira. A que você atribui essas dúvidas, assim, esse desconhecimento, talvez? É interessante. Eu atribuo a divulgação da capoeira. Quando ela veio, como eu falei, eu e também, a gente passou por um processo do desconhecimento até hoje, que nós temos um boom da internet, né, da informação instantânea. Então, quando nós buscamos, eu falo nós porque tu também estava naquela época, quando a gente buscou conhecimento, a gente só via através de revistas, e era raro as revistas. Eu pegava revistas às vezes em Curitiba, eu pegava lá em capitais maiores, consegui em Floripa, Curitiba, mas em Blumenau propriamente dito começou a vir mais tarde, depois bem, né, 99, 2000 ali, por ali começou, 98, por ali, mas começou, foi bem conta-gotas. E eu acredito, até por essa visão que eu tinha da capoeira, ela passava essa imagem, porque ela passava uma imagem, para mim, eu acredito, que era assim, era um público seleto. O que era o público seleto? A gente atribuía justamente aos malandros da capoeira, aos descendentes, os afrodescendentes, que era uma coisa que não passava assim, mas a sociedade, né, média alta, ou classe média, média baixa, não tem tanto acesso. Seria talvez, não sei te dizer exatamente. Hoje, só que a partir desse boom que começou a se divulgar, eu acho que se formou muito uma visão cultural da coisa, não marcial. Né? Como eu sou professor de artes marciais também na universidade, e eu procuro sempre estudar a fundo a origem das artes marciais, né? Ela passou, o boom da divulgação foi através de duas coisas, a musicalidade e as acrobacias. Então hoje, qualquer um que não conheça, ele vai falar, eu não consigo fazer porque é muito acrobático. O outro vai falar, aquele que quer um cunho mais marcial, ele vai falar, mas isso é dança ou isso é luta? Ninguém sabe, ninguém chega que não tenha um conhecimento direto e diga assim, capoeira, como eu vi, interessante, como eu vi há 23 anos atrás, eu já vi como cunho especificamente marcial. Eu não encontrei ninguém nesses 23 anos que me abordou, veio falar, perguntar de capoeira, que tinha essa mesma visão. Isso aí é marcial. Eu não me meto com capoeirista. Raramente, eu ouvi um ou outro. Se eu vi, não deu 5 dedos de uma mão. Que tinha visão de cunho marcial. É cunho cultural, é uma dança e é acrobacia. Então eu acredito que muito da falta da procura da arte, porque ela é muito extensa, né? É por essa visão. Eu preciso fazer acrobacia. Não, você não precisa fazer acrobacia. Ou, eu não vou aprender marcial, né? Como eu lido também com pessoas de outras artes marciais, como defesa pessoal, o Krav Maga, o Aikido, que é uma arte japonesa, e são pessoas de alto grau de conhecimento nessas áreas. Eles, eu faço isso na defesa pessoal. Eu disse, cara, eu faço isso aí sempre. Isso é comum para mim, isso tem na arte. E até depois que a capoeira ela foi para o meio do desporto, que foi registrada como desporto também, ela tem todo o registro dela dentro do Código Desportivo, esses golpes marciais.
Coisas que nas outras modalidades de luta não se descrevem isso. Ela descreve como a cutilha, a buzina, que é um golpe na genital, nos olhos, né? E a capoeira tem isso descrito no... Tem descrito isso lá. Ela não tem assim, ó, ela tem um nome do movimento. Daí daí no caso se tu fizeres curso, né, com as federações, eles te mostram, ó, esse movimento. E eles estão descritos, né? O próprio todo o sistema de cintura desprezado está descrito. O próprio tipo um mata-leão, que seria uma gravata, está descrito lá também, né? Golpes com mão na epiglote, na têmpora, né? E tá tudo descrito lá, tá? E assim, o legal é que vai ficar registrado sempre, porque tá num código desportivo internacional, que é a FICA, né? Tu trouxe duas questões. Uma questão é da questão cultural da capoeira, né, que passou a ser bastante divulgado, talvez agora com o IFAM, né, com patrimônio cultural e material. E tu trouxe a questão do esporte também. Como é que você vê essa questão do esporte e da cultura da capoeira, né? Você entende que elas convivem bem? Como funciona isso? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta em relação ao CREF especificamente, né? Você é professor de educação física e como é que você vê o CREF, né, com essa regulamentação da capoeira, de dança e outras lutas como atividade esportiva e vinculado ao CREF com todo o referencial, todas as exigências que o CREF faz? Qual é a tua opinião sobre isso? E daí pode articular assim em relação ao esporte, à cultura da capoeira. Uhum. Bom, depois eu falo do CREF. O CREF é uma coisa à parte, porque depois eu vou explicar, mas vamos pegar primeiro esse cunho do desporto e a arte marcial. Desporto e arte marcial, elas podem conviver em harmonia, e desde que se respeite o porquê disso. O desporto, ele tem toda a área desportiva, seja ela de luta, toda ela luta. Até na faculdade eu ministro essa área e eu costumo separar em 3 áreas para eles. Uma coisa é luta, uma coisa é arte marcial e outra coisa é defesa pessoal. O que vai diferenciar uma da outra? A luta, ela provavelmente vai ter regras, ela vai ter limitações. Por quê? Porque a partir do momento que ela se torna desportiva, tu tem que cuidar da integridade do seu adversário, do seu colega. Então, por isso que não se bate na genital, não se bate nos olhos, não se agarra cabelo, né? Quando a arte marcial, aí ela tem um cunho cultural, filosófico cultural, porque ela advém de uma cultura popular, seja ela de onde for e que país for. Ela traz consigo toda uma filosofia de uma cultura, de um meio que se vive. Então ela tem uma tradição, ela carrega consigo uma tradição que ela não pode se desvincular da luta em si. No desporto, ela pode ser desvinculada dessa tradição, mas pode ser associada, desde que mantenha-se as regras de integridade física. Na defesa pessoal não existem regras e não existem cunhos filosóficos. É simplesmente, digamos, matar ou morrer. É uma situação de perigo, uma situação de risco, onde tu tem que sair com integridade física daquela situação. Nem que tu tenha que abater o agressor, né? Então eu divido essas 3 linhas de raciocínio para os meus alunos. E eles acabam o semestre sabendo muito bem diferenciar uma da outra. Mesmo porque eu apresento eles visualmente, fisicamente, cada uma delas, e cada professor que ministra, que eu trago profissionais de gabarito para a faculdade, ministrar essas aulas, e eles vivenciam isso. Eles vivenciam quando tem uma arte marcial, como o Aikido, que é uma arte marcial de defesa pessoal japonesa, mas ela tem a cultura advinda dos samurais. Eles vivenciam a filosofia da arte marcial, sabendo que ali também não tem limitações como a defesa pessoal, só que ela é uma característica de arte marcial por ter esse vínculo filosófico, né? Porque a arte pode se traduzir pela língua portuguesa como cultura também de um povo. O marcial, por ser guerra, vindo de uma guerra ou de um povo que guerreou para proteger o seu estado, o seu local, né? Desse quesito. Até antes de tu continuar, tu ir adiante, como tu colocaria a capoeira
nessas referências, assim, ela é uma arte marcial. Ela é uma arte marcial. Eu explico isso para eles, eu não abordo a capoeira porque ela, na universidade nós temos uma matéria para capoeira. Então eu não posso abordar, porque senão eu estou entrando na área do meu colega, mas eu explico para eles que é uma arte marcial. Por quê? Porque ela já esteve vinculada com a guerra interna brasileira, né, tanto de Zuavos. Zuavos foi uma que utilizou um grupo de capoeiristas como praticamente um pelotão do exército brasileiro. E a Guerra dos Zuavos foi bem isso aí. Ou seja, ela teve esse nicho, esse vínculo. Se a gente partir por questão cultural, foi a guerra, foi uma guerra interna, mas foi uma guerra entre o escravo e os que aprisionavam, os coronéis. Era uma guerra contra a escravidão. Então também não deixa de ser uma guerra. É interna, ela é meio isolada, mas é uma guerra. Na realidade foi internacional, né? Não foi só aqui. Só que nasceu-se daí, né? Essa cultura de defesa pessoal, e que daí depois veio a virar a cultura da capoeira em si, né? Então, para mim, é muito nítido, claro, tanto que eu discuti com uma professora da UFSC, né, a professora Daniele, que é professora de biomecânica, e ela é orientadora de mestrado com o pessoal de artes marciais. E quando eu, num debate, uma conversa informal com ela, e eu falei, capoeira como sendo arte marcial, dela disse, não, capoeira não é uma arte marcial. Eu disse, então o teu judô muito menos, porque eu sei que ela é faixa preta de judô. Daí ela parou, disse, tu tem razão. Eu disse, exatamente, porque o judô é uma filosofia que veio de uma arte de guerra, que é o bujutsu, e se subdividiu. Então ela também não seria arte marcial. Ela seria menos que a capoeira, porque a capoeira teve vínculo direto com uma guerra, ou com com um embate nacional. E daí ela teve que dar razão, tanto que eu mandei 2 artigos científicos para ela, da Guerra dos Zuavos, e daí ela, no fim, entrou em concordância comigo. Sim. Isso é uma questão. Quer perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Então, assim, e sobre a questão do desporto, ele sempre vai limitar. Não é por ele limitar que ele vai descaracterizar a cultura. Isso depende de cada um. Por isso que eu digo, quando eu vi o Código Desportivo da Federação Internacional, eu li de cabo a rabo, e eu vi que eles conseguiram preservar muito mais a cultura da capoeira em si do que a cultura que eu já tinha vivenciado. Eu aprendi muito mais a cultura dela, os toques, tem todos os toques ali. Eles descrevem os toques, em que momento usar o toque. Isso que eu achei legal. E é o que eu debati com muitos mestres, até com o mestre Serpente, e ele no fim ele aderiu à minha ideia. Até o momento foi interessante, porque quando eu fiz o curso com a Federação Paranaense de Capoeira, de arbitragem para capoeira esportiva, e eu cheguei para o meu mestre, no caso Serpente, até o momento nós chamávamos regionais. E eu disse, mestre, nós não somos regionais, nós somos contemporânea. E quem botou esse termo de contemporânea foi a Federação Internacional de Capoeira. E quem fundou a Federação Paulista, Confederação Brasileira, Federação Internacional de Capoeira, foi o mestre Sérgio. O mestre Sérgio, em cima do pós-doutorado dele, foi feito a lei de que é patrimônio imaterial cultural brasileiro, em cima da tese dele. Ou seja, o cara, o debate, até como tu falaste, tu citou a lei foi fomentada em cima do pós-doutorado dele. Então, assim, para ver a carreira cultural que esse cara tem, né? Tanto que ele é um professor da USP, né? Hoje, ele é professor lá, de Sociologia. Ele é pós-doc em Sociologia da Capoeira. Então, quando eu falo para os colegas mestres, o mestre Serpente, que também aderiu isso, mestre Bião e tantos mestres seriam mais velhos, né? Mas eles criticam muito a capoeira desportiva. Eu digo, olha, leiam primeiro o Código Desportivo e depois critiquem. Estudem o Código Desportivo e daí vocês vão criticar. Por quê? Porque eu sei como é que é mais ou menos no karatê, no judô. Se pegar o karatê tradicional, é cortado pela metade o que é usado num campeonato, né? Já no desporto da capoeira é usado muito. Claro que os golpes que são traumatizantes, esses são, digamos, que realmente causam lesões e lesões fixas, que é o dedo no olho, a genital, né? Esses não são permitidos. E daí vem uma questão de conduta. Aí o juiz ele vai avaliar pela conduta do capoeirista, né? Ele vai ver a intenção.
Isso que eu achei legal. Eu participei de outros eventos de outras artes marciais, eles vêm por pontuação. O da capoeira foi uma das únicas que eu vi que o juiz tem que avaliar a intenção do capoeirista. E o que é a intenção? Eu vou dar um chute, um martelo lateral, um chute lateral. E eu posso dar esse martelo como simplesmente um golpe que eu estou encaixando meu colega, o meu adversário. Se o juiz interpretar que esse martelo tem a intenção de machucar o meu adversário, ele tem o poder para parar o embate e expulsar o aluno, expulsar o atleta. Assim, Juliano, tu está falando da questão da capoeira de esporto, né? Uhum. Desse ponto de vista. Mas assim, eu te pergunto agora também, antes até da questão do CREF, né? Uhum. Eu te pergunto da capoeira em si e dessa capoeira que a gente pratica no dia a dia, que não é essa capoeira de esporto, e daí como é que você vê, por exemplo, será que há necessidade de a gente nomear, de a gente criar critérios, de a gente criar normas no sentido dessa capoeira do dia a dia, sendo que a capoeira tem uma tradição oral bastante grande, né? Desses mestres que aprenderam com outros mestres, que é uma outra via de conhecimento que não é a via de conhecimento da academia. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa também, estou dentro de uma academia, porém são conversas que de repente podem ser feitas, né? Mas assim, como ficam esses outros mestres que muitas vezes trazem toda a bagagem cultural deles, trazem todo um ritual, todo um mito da capoeira também, né? Porque tem muitas histórias sobre a capoeira. Então, qual é o espaço dessa capoeira fora da academia, fora do meio acadêmico, né? Olha, eu acho que ela tem vida curta. Ela tem vida curta porque ela teria parado em 1928 se o mestre Bimba não tivesse feito a primeira coisa que foi feita na capoeira, que até então se perpetuou ela. Ele registrou a capoeira. E foi ali com o Decânio, né, o Decânio foi um aluno dele. A capoeira, eu vejo, avaliando o sistema social da humanidade, até talvez do brasileiro, mas acho que da humanidade, foi a partir do momento que Mestre Bimba conseguiu levar isso para um certo registro, não foi ele que levou, foi uma subconsequência de fatos que levou isso, né? O que aconteceu? Não foi só o Decânio, na realidade tem um outro aí, agora que eu não estou lembrando. Um aluno da faculdade da Federal da Bahia, de Salvador, resolveu começar a registrar isso e oficializar a capoeira. Eu acredito que só se perpetuou graças a isso. E o que aconteceu por subsequente? Mestre Pastinha, que também é uma referência, viu que ia perder todos os alunos dele. A capoeira ia se perder no sentido, não foi cultural e sim financeiro, né? Porque eles iam perder alunos e começaram a perder alunos para o Mestre Bimba. Por quê? Porque caiu na mídia. O Mestre Bimba foi lá e derrotou, em Salvador havia muitas lutas livres, eram lutas casadas, né, entre jiu-jitsu, luta livre e outros campeões, e Bimba ganhou muitas delas, por ser muito forte e ter uma técnica muito, muito eficiente. Só que essa é a minha visão geral. Eu acho que só perpetuou mesmo, se tivesse ficado naqueles cunhos tradicionais, culturais, eu acredito que hoje eu não teria aprendido capoeira, tu não teria capoeira, bobear nem havia capoeira no sul, e não sei se no resto do Brasil. Poderia, mas não foi, na minha visão é muito clara que não foi porque o boca a boca. Por quê? Porque daí vamos fazer uma análise agora. Se falasse, essa tradição de mestre e tal. Só que o mestre A tem uma tradição A, o mestre B tem uma tradição B, o mestre C tem uma tradição C. E elas não se coligam. Elas podem ter uma coisa parecida, mas cada um tem uma forma. Então, essa forma de registro é uma coisa, eu acredito que é uma coisa de perpetuar. Aníbal Bulamarte era um mestre que morava em Rio de Janeiro. Ele foi o cara que botou a capoeira no pugilismo, nas regras do pugilismo. Foi o primeiro nicho dela como desporto. E isso foi em 1928, na mesma época que Bimba apresentou para Getúlio Vargas, né? Mais ou menos nessa época, um pouquinho depois ainda.
e que daí se deu como patrimônio cultural brasileiro, primeiro nicho para Getúlio Vargas. Então, entendendo nesse quesito social, até o momento ela é discriminada. Será que ela ia perpetuar? Eu tenho uma grande dúvida sobre isso, né? Então, assim, eu não estou defendendo, eu não estou querendo defender, por exemplo, não, vamos abraçar só a capoeira de esporte. Muito pelo contrário, eu acho muito mais interessante tu pegares essa questão que vem, digamos, ela vem se evoluindo no processo do tempo. E pode ser que o desporto ela dê uma barreira. Só que Bimba fez essa barreira. Bimba não ampliou, ele fechou uma barreira. Passinha fechou uma barreira. O pessoal pensa que eles difundiram, mas na realidade eles fizeram isso aqui com a capoeira. Tanto que eu tive um curso com o mestre Nenel, pessoalmente, e ele disse assim, capoeira é isso, a regional é isso aqui. O que tiver fora desse círculo aqui, não é capoeira regional. Ele foi bem explícito. Sim. Eu queria trazer para ti, lembrar que antes ali da década de 30, a capoeira era criminalizada, né? Isso. Então, assim, eu te pergunto se tu não acha que a criação das academias e trazer a capoeira das ruas para dentro de uma academia também não foi uma espécie de estratégia, não no sentido de apagar a cultura, não no sentido de simplesmente esportivizar só, mas de dar uma resposta para uma sociedade que tinha uma questão social ali que quem prioritariamente fazia capoeira, né? Eram os pobres, a gente tem muitos relatos de militares, como você trouxe Aníbal Burlamark, né? E essas questões todas que começaram a trazer a capoeira para o âmbito dos espaços das universidades, né? Mas tem inclusive movimentos que tiraram berimbau, que tiraram tudo isso para ficar a questão da arte marcial brasileira, né? Que coincide bem com a época de Getúlio Vargas, com o nacionalismo, que era importante também trazer essa questão de uma identidade nacional. Então, assim, será que não tem outras questões que também estão envolvidas, não só essa questão do esporte, ou será que junto com isso é um questionamento e assim, no sentido de pensar o quanto talvez também fosse uma questão de apagar uma identidade cultural, né? Um momento em que o Brasil agora queria dizer, bom, a gente superou esse período, né? Vamos superar isso, agora vamos criar uma nova identidade. O que tu pensa, assim, saindo um pouco do esporte, né? De toda essa conjuntura, sabe? Sair de uma época em que a capoeira era criminalizada, passar para esse momento que tanto o mestre Bimba quanto o Pastinho, os dois criaram regras. Claro, o mestre Bimba, a ideia dele era de uma coisa mais eficiente, né? E ainda hoje a capoeira Angola está muito mais associada à cultura, e a capoeira regional ainda a gente ouve muito a questão do esporte, das outras lutas, né? Mas você não pensa que de repente a gente tenha algo de uma questão cultural que envolve... Porque, como é que eu vou te fazer essa pergunta melhor? Eu estou entendendo mais ou menos o que quer dizer. Porque assim, todo espaço dentro da academia, todo espaço dentro de uma universidade é um espaço privilegiado, né? Todas essas pessoas, sim. Todo esse movimento é um espaço de pessoas que têm uma situação privilegiada em relação a outras. E a capoeira vem destas outras, né? Vem da questão da cultura negra. Por mais que ela tenha se difundido, e ela se difundiu muito entre várias pessoas, entre vários segmentos sociais, né? Não só entre outras raças também, mas entre outros segmentos sociais, mas ela, no primeiro momento, ela está bastante associada às pessoas que tinham maiores dificuldades financeiras. A gente ouve muitos relatos, especialmente no Rio de Janeiro, que tem muita documentação sobre a capoeira, especialmente na época da criminalização, né? Então, nesse sentido que eu te pergunto, será que não tem
será que a gente não pode pensar em algo, o porquê que foi para esse outro lado, né? Que houve essa tendência de trazer a capoeira, né, para um outro formato? Sim. Eu acho assim, ó, primeiro que nós temos culturalmente, digamos assim, a mania de generalizar coisas. Nós temos que entender que assim, ó, o que ocorre aqui no bairro de Fidélis, o pessoal do Progresso não está sabendo o que está acontecendo. A gente amplia muito, a gente generaliza as pessoas, né? Então assim, porque tal pessoa é racista, então todos são racistas, o menor racista. Não, são 350 mil habitantes, né? É assim, tem só ladrão naquela região. Tá, mas estão 350 habitantes, teve um ladrão, teve 2 casos de assalto. Então tem pessoas boas. A gente generaliza todo, aquele local é ruim, aquelas pessoas são ruins, né? Eu estou dizendo isso por essa questão. Eu acho que não foi um plano, foi uma ocorrência. É como eu falei, como o decânio, né, é um estudante de medicina de Salvador, ele não se aproximou de Bimba porque ele queria botar isso na sociedade. Foi Bimba, se for por um outro prisma, que se aproveitou dele por estar na faculdade para implementar ou expandir a capoeira dele. Da mesma forma a gente pode ver por Pastinha. Por que Pastinha fez aquilo? Pastinha fez uma coisa que, no meu ver, foi estratégica e que, se hoje parar para pensar, foi meio que absurda. Ele foi para Angola para ver qual era a origem da capoeira. Não tinha capoeira na Angola. Não tinha capoeira em Angola. Não tinha focos de capoeira na África. A capoeira ela se miscigenou no Brasil, ela se criou no Brasil. Com a cultura afro, indígena e portuguesa. Tu não vai encontrar isso. Se fosse assim, os mesmos negros que eram trazidos para o Brasil eram para os Estados Unidos. Então deveria ter capoeira nos Estados Unidos, pela lógica. Isso não precisa ter documentação, né? Então, nesse quesito, ele deu um boom. Peraí, cara, eu não vou perder terreno para ele. Eu vou fazer. E aí, o que ele fez? Associação de Capoeira Angola. Angola, né? E ele botou um título, Angola. Por quê? Porque ele quis fazer um link com Angola. Mas não tinha capoeira em Angola. Tinha outras lutas. Tem ainda, perpetua lutas na África que são afrodescendentes, mas que não tem berimbau, que não tem, pode até ter um atabaque, mas não tem berimbau, não tem ginga, né? São lutas descendentes que os africanos viam e imitavam os animais. Muita coisa se adquiriu para a capoeira, mas a capoeira não nasceu daquilo, né? A capoeira não nasceu nada, nasceu aqui. E essa questão de cunho social, eu acho que foi uma miscigenação, uma mesclagem, não por interesse, por ocorrência. Eu tô me esquecendo o nome do primeiro discípulo de Bimba, que era estudante da Faculdade Federal da Bahia. Eu não lembro, agora eu não estou lembrando o nome. Eles usam como apelido, até eu queria procurar e é difícil, tem pouco registro sobre ele. Mas ele era um lutador exímio, ele adorava a luta. É tipo um Juliano da vida, adora a luta. E ele era lutador de jiu-jitsu também. E ele ficou sabendo do mestre Bimba. O que ele fez? Cara, eu quero ver se esse negão aí é tão bom. E foi lá enfrentar o Bimba. E o Bimba, muito inteligente para a época dele, mesmo sendo analfabeto, mas muito inteligente, com um intelecto muito à frente de muitas outras pessoas daquela época, ele viu ali, e o que ele fez? Olha a inteligência dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma gravata, e se tu aguentar tantos segundos, tu vai virar meu discípulo. E o cara aguentou, ele era jiu-jitsu, ele era lutador de jiu-jitsu, ele aguentou. Ou seja, ele conquistou pelo no pain, no game, né? Ele conquistou aquele aluno, mostrando a força que ele tinha, que tinha eficiência aquilo que ele fazia. Então, quem é que se aproveitou do outro? Qual é a sociedade que se aproveitou da outra, né? Se a gente parar para pensar nesse quesito. Será que foi um plano? Não, para mim foi uma ocorrência. Foi uma coisa natural. E como eu falei anteriormente, os outros indo que perdendo terreno começaram a correr atrás do prejuízo, pelo que eu vi. Tanto que se uniformizaram, ninguém estava preocupado com o uniforme antes disso. Por que será que Pastinha e a turma dos angoleiros, Cobrinha e aí vai, Curió, vamos botar camisa amarela e calça preta? Por que eles foram fazer isso? Da onde? Porque surgiu uma regional que antes não tinha. Então o que quem se aproveitou de quem, né? Tá entendendo o quesito lógico da coisa? Sim. Então para mim não tem essa questão de
Pois. E tem em contrapartida uma outra questão, que nós não estamos falando, que é a capoeira contemporânea. O que é essa capoeira contemporânea? É tudo aquilo que não se adequou ou não quis se fechar na regional e não quis se fechar na Angola. É o que depois o mestre Sérgio falou, e ele disse, foi reunido, tanto que foi o Código Esportivo, foi reunido todos os capoeiristas de regional, todos os que se diziam angoleiros, e foi feito esse registro. Então, o que aconteceu? Principalmente nos angoleiros. Os regional já sabiam o que queriam, mas os angoleiros não sabiam. E aqueles que se diziam, não, mas eu não faço isso. Daí vem aquela coisa que eu falei antes. Um mestre não fala que nem um outro. Um mestre não tem uma ideologia que nem a outra. E daí vai se difundir, vai se separar a coisa. E de repente ela se acaba. Quando se cria uma ideologia única, de repente pode se ir mais avante. Né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Tu pensa então que de repente esses diversos modos de ver, de praticar a capoeira, poderiam vir a ser um motivo para que ela deixasse de existir? Não digo que seria, eu não tenho como prever isso, ninguém teria como prever isso, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, assim, enquanto eu estudava na faculdade, tinha colegas que também praticavam capoeira e de outros grupos. Um absurdo que eu vi e que um mestre do cara falou pro cara, ensinou ele, foi ele falar, eu falei assim, olha, nós seguimos a coloração da bandeira do Brasil na nossa graduação, né? E hoje essa coloração é seguida até pelas federações e a confederação. E ele disse, não, eu não sigo porque o meu mestre me ensinou. Porque o escravo, quando veio nos navios negreiros, ele olhava para aquela bandeira. Na hora eu achei tão absurdo a colocação dele, tão absurda que eu nem falei nada. Eu disse, tá bom, fica com a tua ideia aí, que eu não tenho como transpor uma ideia tão absurda. A bandeira brasileira veio surgir depois. Os navios negreiros carregavam a bandeira de Portugal, né? Então, assim, como é que ele vai ver amarelo e verde na bandeira se ele só via um branco e vermelho? Olha a noção de que o mestre passa para um aluno e que ele vai perpetuar para os outros alunos. Tem como sobreviver isso? Se ele chegar em alguém que tem um intelecto um pouquinho mínimo, que conhece minimamente a cultura brasileira, da história brasileira, vai dizer, pô, cara, o navio negreiro tinha a bandeira do Brasil bonitinha assim, com azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo e verde, né? E branco. Eu acredito que por essa questão e outras que eu já ouvi, não se iria perpetuar. Até mesmo porque, assim, há uma discussão muito grande, e não só na capoeira, mas em outras artes marciais, que é uma questão evolutiva. Nós somos evolutivos. Quanto mais evolutivo o ser humano, mais ele questiona as questões, mais ele questiona, mais ele pergunta. Assim funciona a humanidade. Se tu não questionar, tu não vai ter respostas. Ou talvez tu não tenha perguntas para ter novas respostas. E assim por diante. Então, eu já ouvi mestres velhos falarem do karatê e chegar para mim e nós conversamos, porque se o meu mestre mandasse eu pular daquele precipício, eu pulava. E eu falei para ele assim, ó, eu adoro meu mestre, eu tenho em alto escalão de consideração, mas se o meu mestre falasse isso para mim, eu ia dizer, mestre, pula na frente para eu ver. Me desculpa, mas eu não sou idiota de pular no precipício. Pula na frente para eu ver. Depois que ele pulasse e se matasse, eu disse, não vou pular, me desculpa, eu vou optar por outra coisa. Você estava falando do aluno lá que falou que o mestre tinha dito, né, contava essa história e tal. Eu vou aproveitar e te perguntar, então, e a gente tem muitos mestres já mais velhos de capoeira, né, que tem toda uma trajetória na capoeira. O que é para você um mestre de capoeira? Assim, qual é a tua referência no sentido do teu mestre de capoeira, né? E o que é esse mestre? Porque a gente está pensando em capoeira, em histórias que se conta, né? Em coisas que quem faz capoeira ouve o que o mestre diz. Então, quem é esse mestre? Que referência é essa? Ou como deveria? Qual é uma referência de mestre para você? E você, enquanto mestre também, de se colocar nessa posição, né? Porque você tem o teu mestre e tem também você que tem que ser uma referência enquanto mestre. Né? Bom,
E antes de ser mestre, no caso, e é como eu digo, assim, ó, você vê que eu comecei a capoeira um pouco, eu já era maduro, já tinha 20 anos, né? E eu comecei a fazer capoeira. Então eu já tinha muitas coisas pré-definidas. Então a minha visão não é a visão de um aluno que começa mais cedo, uma criança, por exemplo, onde o mestre, de repente, é uma referência muito maior. O meu mestre, eu sempre tive dele em alto escalão, assim, notei desde o início o amplo conhecimento que ele tinha. Né? Para mim, a minha visão, mesmo sendo adulto, ainda eu visualizava sendo mestre, poderia dizer assim, um super-herói. Poxa, aquela é a graduação. Ele detém conhecimento, todo conhecimento. Uma visão leiga, né, porque ele estava começando, e que achava que ele tinha todo o conhecimento, era intransponível, imbatível, né? Uma questão até infantil, mas que todo mundo pode vir a ter. O que muitos adultos têm quando vê um faixa preta, jiu-jitsu, um mestre capoeira, e aí por diante outras artes marciais. Depois que eu adentrei a capoeira, na verdade, conhecendo meu mestre, eu respeitei mais do que aquela visão que eu tinha. Eu conheci ele como pessoa e não como mestre de capoeira. O título dele engrandecia ele na minha visão, mas era também não seria um detalhe, mas eu admirei mais o Walter do que o Serpente, digamos assim. Né? Mesmo porque eu comecei com o Trovão. E aí eu já comecei a ver a distinção de mestres. Por ele ser, na verdade são 3 irmãos, né? Eu sempre trabalhava com a gente, trabalhava no grupo. E ali eu já vi a distinção de mestres. Pô, o cara é bom, o cara é bom. Aquele é bom nisso, mas aquele outro é bom naquilo. Né? E como educador, o mestre Serpente sempre teve à frente dos irmãos, no meu ver. E uma coisa é bem interessante, porque isso eu costumo falar para os meus alunos também, que ser mestre, o que é ser mestre? Eu tinha muito essa esquisito de eu almejava chegar a ser mestre. Pô, quando eu botar a corda na cintura do mestre, eu vou ser um mestre. O que é ser mestre? Né? E foi interessante, porque eu aprendi a maior lição da minha vida com alguém que não conhece capoeira, que é meu pai. E quando eu peguei a corda de mestre, eu cheguei para ele, cheguei todo feliz, pai, agora sou mestre de capoeira. E ele estava comendo lá na cozinha, ele olhou para minha cara e disse assim, mudou alguma coisa? Deu vontade de comer minha corda, meu cordel, mestre. E eu olhei para ele, só que eu não vi assim como uma ofensa. Primeiro momento deu um paque, aquilo que ele falou para mim. Segundo momento eu disse assim, botei a mão em mim, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Não mudou nada esse mestre. Muito pelo contrário. Eu entendi que naquele momento eu ia começar a aprender capoeira. Na minha visão. E daí hoje, praticante de outras artes marciais, há mais de 5 anos, eu pratico outras, eu vi que a história se repete sempre. A gente almeja uma graduação alta de professor, de mestre, e quando a gente chegar lá, a gente começa a entender, pô, agora eu estou começando a aprender, agora eu comecei a entender o que nós falamos. É que nem ser pai e filho, é nem que ser pai e filho. Né? As pessoas criticam o pai, pô, pai, deu um saco, pai. Quando tu tem um filho, tu diz, meu pai, tu estava certo, tu estava certo nisso, ó, porque tu passa pela mesma situação. Então essa é a minha visão de semestre. Né? Eu vinculo muito, eu tenho falado muito de outras artes marciais que eu acho interessante, porque a história se repete em todas elas. Todas são muito similares a esse quesito. Né? Então, para mim, o mestre é mais um estágio daquela modalidade que se pratica. Né? Só que é um estágio onde tu tem uma responsabilidade muito maior da que tu tinha quando iniciante. Tu acaba sendo referência para outras pessoas, né? Sim. Talvez Assim, ó, esse seja o grande... talvez não, porque eu também, no decorrer dessa carreira, eu notei que eu era referência já mais cedo. Eu era graduado e era muito...
tem muitos colegas meus que saíram e voltaram, e diziam, o próprio mestre Esquilo, ele falou, cara, eu me inspirava em ti, cara. Mas eu não era mestre, mas ele se inspirava em mim, pela minha capacidade física, não sei, o meu jeito de jogar, né, minhas acrobacias, né, a luta. Eu também era uma referência nesse quesito, não precisei ser mestre para isso, né? Mas com certeza eu acredito que mais pela caminhada que eu fiz, e assim como para o meu mestre, para mim, a caminhada que ele teve, então não é o processo final, e sim a caminhada que tu fizesse para chegar lá. É isso que admira, eu acho, o aluno. Né? Eu acredito que se o meu mestre entrasse para contar todas a caminhada dele, eu não sei 1/10 da caminhada dele. Né? Assim como meus alunos, muitos deles não sabem 1/10 da minha caminhada. E olha que foi uma pequena caminhada, né? Se comparado com o mestre. Sim, as entrevistas estão sendo bastante interessantes justamente por isso, porque apesar de eu acompanhar todos praticamente, né? Talvez assim o rato não no começo, nem o cabrito, mas sempre tem aquelas questões que a gente não sabe, não conhece, não é toda uma referência que cada um traz, né? A gente ia falar do crédito. Isso, eu queria que você falasse do Sim. crédito, porque justamente é uma das coisas que me parece que mais interfere hoje. Né? Sim. CREF, no meu ver, é uma coisa, a educação física é outra. Por quê? CREF é um órgão fiscalizador. A educação física é educador, é um órgão educador. Como eu ministro aula hoje no Centro de Educação Física, Departamento de Educação Física da FURB, eu notei isso bem em algumas reuniões do departamento. Por quê? Nós temos a sala de musculação onde nós damos aula. Só que para dar aula na sala de musculação, tu também tem que ter concurso, se for PSPS, se for temporário ou não. Os que são efetivos podem dar aula. Mas o que ocorreu no ano passado, houve uma fiscalização do CREF na educação física. E quase que a FURB, o Departamento de Educação Física, recebe uma multa porque um dos professores que dá aula na licenciatura e bacharelado não tinha atualizado o seu CREF. Então, o que eu quero dizer com isso? É um órgão fiscalizador, educador físico é outra coisa. Então, uma coisa, ela tem relação com a outra, mas independe da outra. Eu quis explanar bem essa diferenciação. Por quê? Porque quando se fala em CREF, mas o artista marcial tem que ter o CREF. Não, eles não falam que tem que ter o CREF. Tem que ser formado em educação física. Bom, certo? Mas assim, ser formado em educação física, no meu ver, só vem acrescentar muitas coisas a um artista marcial. Assim, porque eu vejo, vou puxar de novo essa questão de mais artes marciais, não somente da capoeira, apesar elas são englobadas na mesma... Elas são englobadas no mesmo contexto. Então, o que acontece? Eu vejo que eu estou muito mais à frente de muitos mestres, professores de outras artes marciais, por ter essa bagagem educacional da educação física. Então, quando eu olho o movimento, eu analiso o movimento de vários prismas, cinesiológico, biológico, fisiológico, morfológico. Eu não vejo mais o movimento como um movimento que eu aprendi a fazer o movimento. Não. Eu analiso o movimento de vários prismas. Eu analiso a origem e o término do movimento, a consequência do movimento. Mas você entende que, por exemplo, é um pré-requisito no sentido, você faz uma análise do movimento, você diz que realmente acrescenta e com certeza, né, deve trazer um outro olhar sobre o movimento, mas necessariamente é um pré-requisito a educação física? Não, porque se fosse, não perpetuaria tanto tempo em todas as artes marciais, não somente a capoeira, né? Eu conheço diversos mestres que não são formados, diversos. Ela se perpetua. Agora, a qualidade vai de cada professor. Ele vai buscar o conhecimento. Ele pode ficar naquilo e dizer para o aluno, é isso que é assim. Ou ele pode chegar, eu preciso de educação física, ele pode pesquisar, olha, eu vou analisar esse movimento e eu vou passar. Olha,
se não fizer assim, pode dar essa consequência. Eu vou te trazer uma notícia que tem na página do CREF de 2017 e talvez essa notícia me ajude a te dizer um pouco daquilo que eu estava falando, desse movimento, às vezes, do esporte, do desporto, em relação à capoeira, como às vezes ele também tem outros vieses. É porque eu vou ler a notícia para ti, e que tem lá na página do CREF. É porque assim, a notícia acontece no seguinte contexto. Como muitos tribunais de justiça deram ganho de causa, tanto para capoeiristas como para outras pessoas, outras artes marciais, né, que não precisassem ter o registro do CREF para exercer, para dar suas aulas, então o CONFEF, a página do CONFEF, não é do CREF de Santa Catarina, eles colocam o seguinte, ó, né, o sistema CREF-CONFEF continua a sua missão de defender a sociedade a fim de que os serviços prestados nas suas atividades físicas e desportivas sejam prestados por profissionais de educação física qualificados e capacitados. Mantemos ouvidoria ativa para receber denúncias quanto a diletantes que venham a atuar com as modalidades. Né? Eles trazem toda aquela notícia, lá dizem que são questões pontuais, e daí eles usam esse termo que eu achei extremamente pesado, porque assim, está falando diletantes, né? Então seriam aventureiros, pessoas, né, que não têm capacidade alguma de exercer aquelas modalidades, ou seja, capoeira ou outras artes marciais, né, que especialmente se a gente só usar a palavra aventureiros, aí me assusta muito uma notícia com um termo desse, tendo em vista que, apesar de a gente ter muitos mestres de capoeira, né, que às vezes a capoeira está muito disseminada e tem muita gente que já se diz mestre, às vezes, né, não tem toda aquela bagagem, mas nós temos inúmeros mestres com uma bagagem imensa de capoeira, uma bagagem tanto de conhecimento de movimento quanto de conhecimento cultural, que fica apagado nessa notícia, sabe? Nesse sentido que eu trago. E nesse sentido que eu também coloco a questão para ti de a gente pensar essas conversas, sabe? Porque tudo são pontos de vista, né? Como você bem falou, a gente não pode simplesmente generalizar, né? Mas a gente também precisa, de repente, entender os outros lados, tentar escutar ou tentar perceber que tem outras questões. E simplesmente usar um termo desse, a mim me parece uma coisa absurda, sabe? Como se todos os mestres de capoeira que não são credenciados no CREF seriam aventureiros, não teriam capacidade alguma para exercer a sua arte. Né? Nesse sentido que eu trago, sabe? A questão do CREF. Por isso que eu também estou abordando isso. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Sim, como eu falei ali, eu deixei bem explícito que uma coisa é o educador físico e uma coisa é o CREF. Ou seja, um órgão que educa, o Departamento de Educação Física, a faculdade, a universidade, e a outra é o CREF. Por quê? Porque eu sendo educador físico formado em licenciatura e bacharelado, ou licenciatura plena, que é o meu caso, não me dá o direito a praticar sem o CREF. Então, o que eu quero dizer com isso? O CREF é um órgão jurídico fiscalizador. Agora, que viés ele tem outros quesitos. O que eu quero dizer com isso? Ele tem interesse financeiro ou educacional? Eu sei que o departamento, os educacionais de educação física, tem o objetivo de educar através do físico. Agora, o CREF, eu não posso dizer, porque não posso responder por ele. O que eu vejo é um órgão jurídico que se aproveita desse título para fiscalizar e barrar os profissionais. Por exemplo, eu sou formado em educação física, pós-graduado em fisiologia,
mestre de capoeira, professor de boxe, de outras artes marciais. E por que eu não posso praticar se eu não atualizar meu CREF? Respondi a tua pergunta? Sim. Então, assim, ele está se botando num patamar, talvez até acima do que os que geraram isso, que são os educadores, em crítica ao CREF. Ele está se botando como órgão fiscalizador. E ele está, no falasse ali, criticando uma área, porque assim, ó, de onde nasceu a educação física? Dos artes marciais. Então é interessante isso, se a gente pegar um punho, onde é que nasceu? Nasceu das fileiras de exércitos de todos os países. Ali começou a se educar o físico para se ter um melhor desempenho na guerra. Né? E depois quem trouxe a educação para o Brasil foi uma artista marcial. Então, assim, se fosse para dizer, bem verdade, falar de arte marcial, nós somos o patrono do CREF. Né? Então, o CREF, para mim, é um órgão fiscalizador do qual eu estou todo ano pagando, né? Não vejo muito retorno nisso, mas como por ser um órgão jurídico, eu tenho que manter dentro da lei e eu pago. Mas isso me desqualifica se eu não pagar? Juliano, mestre, cavalo. Eu lembrei, agora, falando do CREF, né? Eu lembrei justamente do IFAM. Você tinha comentado que, né, um desses vieses que você acredita que a capoeira trouxe mais nesse viés desportivo, que isso foi uma coisa que manteve a capoeira, que trouxe a capoeira até hoje. E o IFAM, a gente vê que traz um viés mais cultural. Pensando assim, capoeira desporto, pensando capoeira cultural, o viés do IFAM mesmo, né, de um patrimônio cultural, como é que você vê o IFAM no sentido de ser colaborador ou não com a perpetuação da capoeira, com a continuidade, ou que tipo de capoeira? Será que a gente pode pensar em dois tipos de capoeiras? O que a gente pensa em relação a ter um viés desportivo, ter um viés cultural, elas andam juntas, sabe? Qual é o aspecto daí do IFAM nesse sentido? Assim, o que tu vê, se traz alguma valorização, né, se tem uma contribuição para a capoeira? E o que isso, desculpe, mas assim, e o que isso traz para o capoeirista? Quem é você enquanto capoeirista a partir desses movimentos, assim, né, do desporto, do IFAM? Eu acho que é o seguinte, né, no meu ver, eu vejo um pouquinho mais amplo. Eu não foco no fã, não foco no desporto. Eu vejo no quesito ser humano. Eu acho que pode surgir 10 mil associações, órgãos, né, desporto, federações. Enquanto o capoeirista não se tomar conta do que ele é, que ele pode fazer, nenhum órgão vai funcionar. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, assim, hoje nós poderíamos ter, se tratando de desporto, que é um boom internacional, né, se botar na Olimpíada, inclusive Olimpíada, nós poderíamos ter a Olimpíada, a capoeira, há muito tempo para entrar nas Olimpíadas, não entrou. Foi por causa foi por causa do desporto? Não. Foi por causa do capoeirista. Porque ele não se organiza. Ele não. E aí, talvez vá mais fundo aí. Pior da humanidade, o ego. O ego. Né? Sim, o que é capoeira? Pô, cultural, isso. Cara, capoeira é capoeira. É uma arte marcial? É uma arte marcial. Como eu falei, tem cunho cultural? Tem cunho cultural. Precisa separar uma coisa da outra? Não, não precisa separar uma coisa da outra. Né? Eu acho que assim, eu acho que são causas que estão tentando abraçar, né? E acabam botando uma muleta. Tá entendendo?
botando uma muleta no negócio. Ó, vem cá, meu filho, vem cá, fica embaixo do braço do papai. Não, cara, anda, te vira, vai discutir, vamos trabalhar junto. Por quê? Eu tive na Federação Catarinense de Capoeira, né? Eu tive filiado à FICA e eu vi a desorganização que é. E não desorganização pelo órgão, mas sim por quem fazia. Então, assim, são órgãos que vão proteger a cultura? Talvez, eu acho que sim, eu acho que todos eles vão. Todos vão ajudar isso. Eu acho que já foi feito, desde o momento que tu registrou, hoje a questão é registro. Nós tínhamos registro de capoeiristas, de capoeira, nós tínhamos uma história vasta. E Getúlio Prestes, que foi aquele presidente, ele queimou tudo. Todos os arquivos de escravidão no Brasil ele queimou, porque ele queria apagar a história da escravidão no Brasil. Né? Se perdeu história, não sei. É uma coisa eu passar por aqui, é o telefone sem fio, eu passo por aqui, vai passar de outra forma para outra, vai passar de outra forma para outra. Ao momento que se registra, não se apaga, não sei o que tem, joga fora, toca, delete, né? Está registrado, acabou. Isso é uma forma de perpetuar, eu acho muito eficiente. O boca a boca é muito bom. O boca a boca, só que ele vai mudando a forma, porque cada ser é um ser individual. Eu vou trabalhar a mesma capoeira do meu mestre de forma totalmente diferente da dele. E assim meu aluno possa trabalhar totalmente diferente. E aí vai. Né? Mas o que perpetuou? Aquilo lá, ó. A, B, C, D, F, G, H. Isso ali tem que se manter. Isso não pode se perder, né? E esses órgãos vêm abraçar essa causa, abraçam, mas eles não são o nosso salvo-conduto. Quem tem que ser o salvo-conduto é o ser humano que está trabalhando com aquilo. Eu vejo a população, e ainda mais o brasileiro, se deixar, se fazer que os outros façam para ele. Deixar com que ele queira que alguém despote, sempre faça, levante, faça você. Está entendendo? Quer dizer, ele se apoia nesses órgãos. Esses órgãos, eles devem nos servir, desde que a gente também dê para eles. Tem que ser uma troca, não um suporte. Você está trazendo a questão do capoeirista da pessoa. Então, vou aproveitar e perguntar para você quem é o capoeirista, né? E pensado a partir da roda, dos rituais, assim, como é que você vê o capoeirista daí nesse contexto de uma roda, dos rituais da capoeira e nessa interligação, porque você já falou um pouquinho disso, né, do capoeirista com essa ligação com essas instituições, mas existe uma intermediação, mas quem então também é esse capoeirista, é essa pessoa na capoeira, na roda, nesse momento específico da capoeira, né? Fora da intermediação, assim, como você vê a roda de capoeira, como você vê esse momento, como você vê o capoeirista. E talvez daí, o que ele quer na roda e o que ele quer fora. Quem é ele dentro de uma roda, quem é ele fora de uma roda de capoeira, sabe? Eu estou perguntando isso por conta justamente desse movimento, de todas essas possibilidades que tem de fora, de intermediações, que não são a capoeira em si. Né? Que tanto FAM é um órgão externo, CREF é um órgão externo, as próprias federações, confederações da capoeira são órgãos externos. Quando você fala da questão da documentação, né, de tudo que está documentado, apesar de ser documentado, também existe uma escolha de documentação. O que se documenta, né? Você escolhe documentar uma coisa e escolhe não documentar outra. A gente faz escolhas o tempo todo. Então, tudo isso que a gente falou são coisas que estão ao redor da capoeira.
Mas agora então eu quero voltar para a capoeira, para a roda de capoeira, para o capoeirista ali dentro dessa roda e para esses ritos que existem na roda e esse convívio de uma roda e de um grupo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a capoeira nesse contexto, sabe? E se quiser acrescentar alguma coisa sobre o que você já tinha falado, né? Sim. Desse vínculo daí. Porque meio que a gente parece que está falando do capoeirista fora do momento da capoeira, né? Falando sobre tudo isso. E daí agora eu queria voltar para a roda de capoeira, sabe? Para a roda e para os rituais, para isso. Sim. Assim, ó, como eu falei lá no início, não deixa de ser cultura. É uma cultura bem brasileira, até para essa miscigenação, né? Então, quando a gente fala de capoeira, nós estamos falando do Brasil. Não tem como falar. É a cultura brasileira. Ela é, digamos assim, o espelho do que seria o brasileiro em sua origem. Essa miscigenação mesmo. Essa miscigenação europeia, afrodescendente e local nativa que é indígena. Né? Então, é isso aí. É o que nós somos. A capoeira pode dizer, ó, é o que o brasileiro é. Eu acho que espelha muito bem isso. Essa frase assim, que eu estou colocando aqui, quer conhecer um brasileiro, conhece um capoeirista, talvez. Né? Ou conhece a cultura da capoeira. Vai conhecer a origem do Brasil. Vai conhecer a origem do samba, nasceu ali, diversas culturas. O linguajar indígena, nós temos muito, né? O linguajar indígena, nós não temos propriamente português em Portugal, nós temos o linguajar indígena mesclado muito com o nosso português. Né? Nós temos a cultura também religiosa, né, de Portugal, que é o cristianismo, mesclado com as religiões afrodescendentes. Então, eu acho que se resume bem o que é o brasileiro, sabendo o que é o capoeirista, é o brasileiro. Simplesmente isso. Né? Se tu pegares uma cultura oriental, é totalmente diversa, é bem diferente, é uma mentalidade diferente, uma coisa muito diferente. Né? Só uma pincelada, quando eu falei de capoeira contemporânea, eu não expliquei o que ela é. Capoeira contemporânea foi aquilo que foi diagnosticado por esses capoeiristas, tudo aquilo que não se qualificava ou se identificava com Angola e tudo aquilo que não se identificava com o regional. Que eu achei bem interessante, porque eles mesmos, os hoje, que se dizem contemporâneos, estavam querendo se dizer tradicionais, porque eles não se vincularam a nichos, a diferentes nichos, ícones, né? E daí, o debate entre todos esses diferentes capoeiristas, não, então vocês são contemporâneos, porque vocês mudam conforme, vocês vão aderindo conforme o tempo. Isso também é uma parcela da capoeira. Principalmente a capoeira contemporânea, ela não se fechou. Ela, se tiver que acrescentar uma coisa para melhorar, ela vai acrescentar. Ela não está tirando, ela está só acrescentando. Então ela tem tudo que tem na regional, tudo que tem na Angola e tudo que pode botar junto ali. Porque a princípio na Angola não tem salto e na regional também não tem salto. Por isso que eu fiquei sabendo muito depois, quando eu já era mestre lá. Né? Mas na contemporânea tem. Então, para explicar o que é a capoeira nessa visão, essas três vertentes, né? Essas três linhas. Para mim, é meio pessoal essa uma questão de falar assim, o que é a capoeira na roda, como é que é o pensamento da capoeira na roda e fora da roda. Vou tentar resumir isso como assim, é cultural. Eu falei, é o espelho do brasileiro. Então, assim, quando eu entrei, tinha coisas que me atraíam nela. Então, dentro da roda, o que dá um passo, o que atrai, o que faz, energiza aquele momento, dá aquela visão, aquela vontade, o que estimula. A capoeira tem esse diferencial, que é a música, né? É a musicalidade. E é através do quê? Da percussão. A percussão na capoeira, a percussão é um dos modos musicais que se perpetuou desde o Neandertal, que é o batuque. Né? E por que o batuque é tão... Eu vou entrar numa linha agora, filosofal, vocês se interessam. Por que o batuque é tão importante para o ser humano? Por que ele mexe tanto o ser humano? Porque enquanto no ventre a criança escuta o quê?
coração da mãe. Então, o que os exércitos usam aqui? Eles fazem nada mais que bater no coração. E o ser humano, ouvindo essa batida, eu acredito que não tem ninguém que não se estimule com essa batida. Né? E muitos órgãos, tirando fora a capoeira, qualquer órgão artificial, utilizam essa batida para estimular. Até em igrejas. Eles usam bom, 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 bom. E o cara sai da cadeira de volta sem andando. Né? São formas de estímulo cerebral lá no subconsciente do ser humano. E a capoeira já tem isso nela, ela já tem incluso isso aí. Então, quando tu escuta o berimbau, que é um instrumento de percussão, apesar de ter um aço, o atabaque, o pandeiro, todos eles são, né, que estimulam de qualquer forma, assim que foi como isso estimulou. A movimentação, ela é plástica, ela é solta, né, ela é bonita de se ver. Então, é outra coisa que chama a atenção, mesmo para quem está ali interno e eu acredito para quem está externo. Porque é difícil ouvir alguém dizer, meu, que coisa chata, capoeira. Todo mundo, meu, que coisa linda. Ah, mas eu não vou fazer. Não, é muito para mim, é muito para mim. Então, eu acredito que isso que estimula, isso que me estimulava e ainda acaba me estimulando. Tirando a capoeira fora, o que sobra é a amizade. São os amigos que eu formei. Então, a capoeira, e eu posso dizer, talvez, o esporte, sei lá, são formas de se interagir entre o ser humano. Não sei se estou caindo lá meio filosofal, mas é uma forma. Por que a gente vai para a capoeira? Ah, tem aquele estímulo. Mas quando tu entra ali, o que tu quer? Tu quer interagir? Tu quer compartilhar alguma coisa? Tu quer conhecer alguém? E essa leitura corporal, ela te dá essa capacidade a mais, uma leitura corporal, porque a gente não se comunica só pela voz, né, escutando, botando a mão, a gente se comunica pela expressão corporal, e a capoeira, ela é explicitamente expressão corporal. Então, no meu ver, isso é capoeira, isso deve estar lá dentro, isso para mim reflete lá fora. Então hoje eu tenho facilidade em várias artes, graças, eu posso dizer, a capoeira. Eu jogo bem futebol, não gosto de jogar futebol, mas eu jogo bem futebol. Como meu mestre, qual futebol? Eu não gosto de futebol. Mas eu jogo bem futebol por quê? Porque a capoeira me proporcionou isso. Esse nicho de capacidades fisiológicas para mim, visuais, motoras, fisiológicas, interativas, humanísticas, né? Para mim é isso, traduz isso. Alguns mestres mais vão dizer, é cultura, vai falar um monte de coisa lá, mas Curioca vai falar isso aí, né, lá da Bahia. É cultura, interação, não sei o quê, e ele tem razão, é tudo isso aí. Né? E ela, não, claro que ela não está restrita só à capoeira, talvez em outros, né? Mas a capoeira deixa bem explícito isso. Eu acho que nenhuma outra arte marcial, e por eu praticar outras, deixa tão explícito como a capoeira. Ela é explícita desde o começo, ela te estimula desde o começo. Se não quiser jogar, tu não joga, se quiser tocar, toca. Se quiser cantar, canta, se quiser bater palma, bate. Se quiser lutar, quebrar o pau, dizendo assim, vai poder quebrar o pau. Se quiser fazer acrobacias, faça acrobacia. Ela te dá tudo isso aí mais um pouco. E tirando tudo isso aí, o que sobra é a interação do ser humano. A capoeira te deu todas as ferramentas para isso, e tu vai chegar no final, opa, olha aqui, ó, é isso aqui que sobrou. É eu, meu irmão, eu e minha colega, né? Assim que conheci o meu serpente, eu e meu marido, né? Assim eu conheci minha esposa, porque ela é prima de um ex-aluno meu de Guaramirim, e trouxe ela para cá, não deixei ela embora. Né? E aí isso é uma teia, né? É uma teia que vai abraçando. É a minha visão. Bom. Você na verdade trouxe a questão da expressão corporal, né, dessa movimentação, de tudo isso que a gente faz na capoeira, que acontece ali pelo corpo, né. Mas olha só, eu acho que a gente conversou bastante, gostei muito da entrevista. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você já tenha respondido um pouco, mais assim para terminar. Eu acho até que você já me trouxe algumas questões, mas assim, qual é a influência do mestre cavalo
desse que é capoeirista, que faz tudo isso, que, né, que tem esse vínculo com as outras pessoas, com a roda, essa movimentação corporal, qual é a influência do mestre Cavalo no Juliano? Olha, é mais ou menos isso que eu falei, assim, eu posso dizer assim, hoje, propriamente dito, eu não tenho uma turma, na verdade tenho, agora eu acabei pegando a turma que eu dei para o serpente e acabei pegando de volta para mim. Mas assim, mestre Cavalo, bom, interessante, o que teria para o Juliano, eu acho que eu não consigo separar uma coisa da outra, talvez o apelido, né, assim, eu não estou tão habituado com o meu apelido, eu acho que ninguém se habitua com o meu apelido, não sei porque não tem muito a ver com a minha fisionomia, minha fisiologia, minha morfologia, vamos dizer assim. Então, quando alguém chama mestre Cavalo, quando são colegas, né, longa data, capoeirista, chama Cavalo, quando vem alguém estranho, me chama de mestre Cavalo, eu me sinto estranho, porque não é o meio. Eu acho que eu posso dizer que eu sei separar isso. Eu sei separar o mestre Cavalo e o Juliano. Eu acho que eu separei esse negócio assim, né? Uma coisa eu não desvinculo, eu trouxe influência totalmente. A minha vida, talvez, hoje ela seja modulada do que o mestre Cavalo trouxe. O que o Juliano também trouxe para o mestre Cavalo. Né? Ela não se desvincula, não tem como desvincular, seria duas personalidades, né? Seria bipolar, mas não bipolar, mas seria dupla personalidade. Mas assim, eu tenho bem distinto o que é um mestre de cavalo, quanto roda de capoeira, e o que é o Juliano. Né? Porque até mesmo como mestre de cavalo, na roda de capoeira, eu sou o Juliano também, que começou a capoeira lá atrás, com só com um cavalo. Se eu estou graduado, porque eu estou lá, eu estou com o cabrito, eu estou agarrando o cabrito, estou chutando o cabrito, estou puxando o cabrito, estou beliscando. O crianção que era antigamente. Sou ainda aquele cara ali. E sou também um cara que é mestre, que toca berimbau, coordena a roda, e está certo, está errado, que eu acho que está certo, está errado. Também sou isso. Fora dali, eu sou Juliano. Eu consigo separar isso aí. Porque é o Juliano que pratica o Aikido, o Juliano que pratica o Jiu-Jitsu. E no momento do Jiu-Jitsu, do Aikido, eu sou iniciante do Aikido. Eu não sou mestre cavalo, não sou professor, eu sou um aluno. No momento do Jiu-Jitsu, eu sou graduado de Jiu-Jitsu. Naquele nível que eu cheguei, até o nível que eu cheguei, não sou mestre, não sou professor, eu sou simplesmente aquele discípulo. Né? Eu consigo, pelo menos hoje, separar isso. Né? Enquanto o capoeira, com certeza, eu sou mestre cavalo. E não pelo título de mestre. Eu acho que eu sou mais o crianção que eu era há 20 anos atrás, porque é tipo a criança que viu o brinquedinho de infância dela, opa, viu o carrinho, vou brincar de novo. Quero brincar, eu quero brincar. E eu chego na roda e eu quero brincar. Eu vejo esses mestres antigos, cabritos, tudo inquisicante, parece criança. Eu paro e penso, meu cara, para quieto, cara. Mas eu não consigo olhar para os caras sem indicar os caras. Eu nem para o meu mestre, eu não consigo ver o meu mestre sem estar pegando o pé dele. Ele está andando lá, eu estou me agarrando na perna dele, eu estou cutucando, batendo nele. E eu acho que isso aí é um pouco do Juliano, né? Então. Não sei se respondi a pergunta, que nem eu sei responder direito. Não, essa resposta. Não tem resposta aqui. As questões você fala mesmo. Mas assim, Juliano, mestre Cavalo, eu estou muito acostumada de te chamar dos dois, né? E o Cavalo e tal. Mas muito obrigada pela entrevista, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz assim, de poder conversar contigo. Né, de entender o teu ponto de vista também da capoeira, porque eu tenho certeza que todas as entrevistas serão completamente diferentes, né? Cada um tem a sua história e tem também o seu olhar sobre a capoeira, né? Então isso só vai enriquecer o meu trabalho.